Os brasileiros voltaram às urnas nesse domingo no Brasil inteiro e o Ismar Madeira mostra como foi o dia de votação. O seu Joel foi o primeiro brasileiro a votar hoje. Ele é eleitor na ilha de Fernando de Noronha, que pertence a Pernambuco, e está 1 hora à frente do horário de Brasília. Fiquei consciente, estou feliz. No maior colégio eleitoral de Salvador, uma fila enorme se formou antes da abertura dos portões. Como no primeiro turno teve uma certa confusãozinha, a gente preferiu antecipar para não ter problema. E foi bem mais fácil, bem mais tranquilo. No estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, mais de 800 urnas foram substituídas e 9 pessoas foram presas. No estado do Rio, houve problema nas cidades com biometria obrigatória. Muita gente que não fez o cadastro teve o título cancelado. Em Sorocaba, no interior de São Paulo, vândalos invadiram uma escola, arrombaram as salas e depredaram 11 das 15 urnas do local. Elas foram substituídas. A polícia investiga o caso. Em Belém, um eleitor que se apresentou como policial militar da reserva acabou provocando uma confusão. O homem chegou a agredir uma mesária que tentou impedir que ele usasse o celular para gravar a votação. Ele será autuado por crime eleitoral. Em Goiás, uma eleitora de Anápolis foi detida ao tirar foto da urna e declarar apoio a um candidato. Em Palmas, um rapaz de 23 anos também foi autuado por fotografar e divulgar o voto em redes sociais. Pai e filho foram presos em Cascavel, no interior do Paraná, por propaganda ilegal. Eles moram em frente a um local de votação e tinham uma bandeira de um dos candidatos na frente de casa. A Justiça Eleitoral de Mato Grosso sofreu 145 mil tentativas de ataques cibernéticos, vindos de diversos países. A maioria dos ataques foi cometida por robôs. A Polícia Federal está investigando o caso. Em Minas Gerais, um dos maiores problemas foi a falta de energia elétrica. O domingo começou com quase 200 mil consumidores sem luz, por causa de um forte temporal que atingiu principalmente a região metropolitana de Belo Horizonte e outros municípios do centro e do leste do estado. O TRE teve que montar esquemas especiais para garantir o funcionamento das urnas até o fim da votação. Um helicóptero levou baterias extras para as urnas em Conceição do Mato Dentro. Em todo o estado, não houve registro de atraso em nenhuma das sessões por falta de luz. A energia acabou, mas as urnas estão funcionando normalmente, porque a bateria ela dura de 4 a 6 horas. Muitos brasileiros consideram o voto tão especial que eles nem se importaram em fazer algum esforço. Para o gaúcho, o caminho era acidentado e cheio de poeira para chegar até a sessão eleitoral, mas ele foi. Assim como os sul-matogrossenses, que encararam uma viagem de 7 horas de barco até o local de votação. E depois, 7 horas de volta. É importante o voto da gente, né? Pelo menos a gente mostra que a gente é um cidadão brasileiro. Sai de muito longe para poder estar votando, né? Para a maioria dos eleitores, foi um compromisso fácil e rápido. Mas muitos brasileiros tiveram que fazer um esforço extra, como o capitão da PM. Estou trabalhando desde as 7 horas da manhã, mesmo não precisando, podendo justificar, faço questão de vir aqui exercer meu papel como cidadão. Outros tinham uma boa razão para ficar em casa, como o Paulo de Salvador. Ele fez cirurgia nos 2 olhos. Fiquei nesse dilema porque o médico realmente falou que eu precisava ficar de repouso, mas principalmente nessa eleição, né, tão disputada, tão polarizada aí, eu achei importante vir, né, para dar minha contribuição. Muitos nem precisavam votar, como o Anísio Moura, de Palmas, de 102 anos. Ou a irmã Maria Antônia, de 97, de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ela vive enclausurada há 73 anos. O Brasil precisa do meu voto. É um momento que o Brasil precisa de seus filhos, do seu voto para salvá-lo. E tem brasileiro que fez mais do que votar. Em Fortaleza, muitos mesários são voluntários. Poderiam estar de folga, mas decidiram trabalhar pela democracia. A gente é cidadão, a gente gosta de prestar esse serviço, né, também, não deixa de ser honroso. Aqui em São Paulo, muitos pais vieram votar acompanhados dos filhos. Em lugares que as crianças conhecem muito bem, as escolas, onde geralmente estão localizadas as sessões eleitorais. E daqui, elas levaram uma importante lição: o valor da democracia. Nos dias de hoje é bom, desde cedo, aprender o que é democracia, né? Para todos nós brasileiros, esse dia é muito importante. Tá certo que no domingo é difícil achar alguém para ficar com elas,
Mas no maior local de votação de São Paulo, os pais trouxeram os filhos para mostrar. É assim que se faz, é assim que se garante o direito de escolher. Para ela aprender desde pequena a ser cidadã e a votar certo. Então ela já aprendendo desde pequenininha com os pais, ela já sabe exatamente o que ela quer para o futuro dela. E elas, com certeza, vão agradecer aos pais por deixarem de herança um país democrático e o exemplo de que valorizam o direito de escolher. Muitos brasileiros que vivem no exterior foram os primeiros a votar por causa do fuso horário. E os nossos correspondentes acompanharam a votação nos maiores colégios eleitorais fora do país. A experiência do primeiro turno, quando muita gente esperou até 4 horas para poder votar, não afastou a comunidade brasileira das urnas. O movimento foi grande desde cedo. Nesse segundo turno, o eleitor precisou exercitar novamente a paciência. O local de votação, em Tóquio, fica no fim dessa avenida, mas a fila não termina aqui não. Ela dobra a esquina e vai até lá, ó. Perder de vista. Dos mais de 60 mil aptos a votar, número que faz do Japão o segundo maior colégio eleitoral no exterior, 55% compareceram, 2% a mais que no primeiro turno. Havia sessões eleitorais divididas em 3 áreas: Tóquio, Nagoya e Hamamatsu. Apesar das filas, o clima foi de tranquilidade e espírito de cidadania. Com 3 horas de diferença no fuso, a votação em Portugal também começou um pouco mais cedo que em Brasília. Só em Lisboa, mais de 20 mil eleitores estavam habilitados para votar nas 27 sessões montadas pelo Itamaraty. O meu voto faz a diferença. O voto de qualquer brasileiro que está cá vai fazer a diferença hoje. É muito importante que, mesmo que o Brasil esteja passando por uma crise muito difícil, eu acho que eu posso contribuir com a mudança do meu país. O frio de 9 graus que fez este domingo na capital portuguesa afastou alguns eleitores brasileiros que estavam aptos a votar aqui na Universidade de Lisboa. A movimentação foi bem mais tranquila que no primeiro turno. Só aqui em Portugal, 40 mil brasileiros estavam aptos a votar. Além da capital portuguesa, os eleitores brasileiros podiam votar na cidade do Porto ou em Faro. Portugal é o país europeu com o maior número de eleitores no exterior. O Reino Unido é o 4º maior colégio eleitoral no exterior e só teve um local de votação esse ano, a Embaixada Brasileira, aqui no centro de Londres. Por isso, as filas imensas nesse domingo, como no primeiro turno. Eu não precisava estar votando, mas eu quero fazer a diferença para a família que está no Brasil, para todo mundo. As pessoas no Brasil ficam achando que quem está fora está completamente desconectada, que já foi embora, mas a gente vai ter sempre um elo lá com tudo que está acontecendo, né? Quase 26 mil brasileiros podem votar no Reino Unido. O segundo turno em Nova York foi tranquilo e sem filas. Aqui nos Estados Unidos, 160 mil brasileiros estão registrados para votar. Os 2 maiores colégios eleitorais são os de Boston, com 35 mil, e Miami, com 34 mil. Aqui em Nova York são 23 mil eleitores, mas apenas 9.500 apareceram para votar no primeiro turno. Historicamente, só 40% dos eleitores aqui comparecem. É que a maioria mora longe, em outros estados. Como o seu Silvio, que dirigiu 5 horas para votar. Então eu estou aqui, mas meu coração está no Brasil. Eu já estou aqui há 18 anos. Mas parece que o sonho da gente é sempre um dia voltar para um Brasil melhor, que é o que nós sonhamos, né?